paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a tua vida ricamente, amém? Eu quero deixar aqui uma mensagem da parte de Deus, a palavra do Senhor, para nossa meditação, queridos, que ele está no livro de Lucas, capítulo 16, no versículo 19, que diz assim, 19 em diante. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham a lamber-se as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha eles também para este lugar de tormento. Disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos. Amém, queridos? Que palavra linda essa parábola, né? O qual Jesus mostrou a vida, tanto aqui na terra, como a vida além da nossa vida terrestre, né? Essa passagem mostra a diferença do que morreu e foi para um lugar bom e o que foi para um lugar de tormento. Isso para uns chama-se o inferno, mas a palavra que vai nos mostrar que há realmente uma separação daqueles que morrem com Deus e morrem sem Deus. Aqui a palavra diz que havia um homem muito rico, né, que ele se vestia com roupas finíssimas, linho fino, púrpura, né? E esplendidamente ele vivia bem. E no portão da casa dele existia um mendigo chamado Lázaro, o qual ele era coberto por chagas, até os cachorros vinham e lambia aqui as feridas de Lázaro. Só que Lázaro, ele desejava, a palavra de Deus diz, se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico. Com certeza aquele rico, queridos, ele deveria ser um avarento, um miserável, um homem egoísta, o qual juntou tesouro só para si. E o pobre de Lázaro estava ali, todo dia aquele homem, quando saía na sua porta, com certeza comia do que caía, né? Do lixo, comia o que sobrava talvez. E o homem rico poderia ter feito muito mais por Lázaro e não fez. Então a palavra diz que
veio um dia o mendigo a morrer. E ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. De repente também morreu o rico. E ele foi sepultado. Aí aqui a palavra diz que no Hades é o lugar onde as pessoas iam antigamente. Todos iam quando morriam. Aqui diz que no Hades, aqui foi levado o rico. Ele veio a morrer e ele foi levado para o Hades. E aqui ele diz que erguendo os olhos, estando ele em tormenta, porque o Hades é um lugar de tormenta, é uma prenúncia do inferno. É um lugar o qual as pessoas que morrem distante de Deus, eles estão lá para ser julgados. Então no Hades ele diz aqui que ergueu os olhos estando ainda em tormento e viu de longe o pai Abraão, né? E Lázaro também lá com Abraão, no seio de Abraão. Observa que a gente vê que além da vida, nessa parábola, existe sentimento, existe vida, existe uma história. Interessante, queridos, é falar sobre o que era o Hades, o que é o Hades. O que eu entendo do Hades, né, que alguns colocam como inferno, mas o Hades é uma região que quando as pessoas morriam, tanto os justos como os ímpios, eles iam para o Hades. O Hades eles tinham uma separação de uma parte dos bons e outra parte dos maus. Aquela parte que o rico viu, a parte de cima, é a parte dos bons, onde estava Abraão e estava Lázaro. Então, o rico embaixo, ele olhou para cima e viu Abraão com Lázaro no seu seio. Acontece que hoje não existe mais isso, mas é uma outra história que eu não quero entrar nesse mérito aqui, porque quando Jesus ele morreu e desceu ao terceiro dia, a palavra de Deus diz que ele desceu ao centro da terra e levou cativo o cativeiro. Ele levou as pessoas para estar morando com ele, estão no trono de glória, estão no trono de Deus, os que morreram em Cristo agora. O Hades agora está só as pessoas que vão esperar aí o julgamento, amém? Então, observa que o rico olhando para Abraão, ele pede, clamando a ele assim, pai Abraão. Observa que ele chamou Abraão de pai. Com certeza, este homem ele conhecia a palavra de Deus. Com certeza, esse homem ele era conhecedor das promessas de Deus, ele era conhecedor daquilo que Deus já havia ensinado. Porque Abraão, ele era pai da fé. Abraão era um homem o qual ele era considerado pai das nações. Só que, como os dias de hoje, muitos chamam Deus de pai, mas não seguem aquilo que ele ensina. Muitos no dia de hoje chamam Deus pai, e Deus realmente ele é pai. Só que muitos dos filhos, assim como esse filho de Abraão, rico, ele foi lançado no lugar terrível, no lugar de tormento. Eu vejo que assim como esse homem, muitos nos dias de hoje, filhos, também os rebeldes, os desobedientes, os avarentos, os idólatras, os amantes de si mesmo, aqueles que a palavra condena, vão ser lançados também no lugar de tormento. Observa que ele fala aqui, porém, Abraão, clamando assim, pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro, para que ele molhe na água a ponta do dedo. Ele estava no lugar de tanta tormenta, queridos, que era quente, a ponto de quando ele pediu para que Lázaro colocasse o dedo na água para molhar a língua dele. Tão quente que era o lugar, segundo aqui a parábola, para que ele pudesse se refrescar, pelo menos a língua, porque ele disse que ele ali estava em grande tormenta. Só que Abraão fala assim, querido, tu lembra que quando tu estava em vida, tu teve tudo o que tu queria, né? Tu era rico, tu tinha do bom, do melhor, tu tinha, né, linhos, couro finos, seda, comia do bom, do melhor. E Lázaro não tinha nada disso. Tu recebeu a tua recompensa em vida. E agora Lázaro está recebendo a recompensa dele. Observa, querido, como é perigoso. Isso que Abraão falou é uma grande realidade. Muitos estão querendo receber aqui ainda nessa vida a sua recompensa, a sua paga por servir a Deus. Eita, labrachai, calabaçuricai. Porque
Muitas pessoas estão servindo a Deus, mas eles estão preocupados somente consigo mesmo, com seu bem-estar, como é que está a sua finança, como é que está a sua vida em si, com sua casa, com sua família. Se ele estiver bem, tudo está bem. Observa que este rico, ele tinha de tudo, mas ele não se preocupava com o próximo. E aquele que não se preocupa com o próximo, ele não pode agradar a Deus. Ele não ama a Deus, porque Deus diz que para que nós amamos a Deus, nós temos que amar a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então aquele que não ama a Deus, mas ele é amante de si mesmo, ele é egoísta, ele é avarento, ele é idólatra, né? Se ele é aquele tipo de pessoa que não tem um tipo de preocupação para com a palavra que Deus manda, com certeza essa pessoa ela está fadada a ser lançada também no lugar de tormento. Então ele pedindo para que lá colocasse a ponta do dedo na água e molhasse a sua língua, mas Abraão rejeita, porque olha, tu já recebeste, agora tu não pode mais receber nada. Além do mais, Abraão disse para ele, tu não pode passar para o lado de cá. Havia uma distância, e quem estava aqui não podia vir para cá, e quem estava aqui não podia vir para cá. Da mesma forma, não havia como eles fazer essa transição, ainda que Abraão quisesse, mas era impossível. Ainda é impossível. Mas ele disse, então Abraão, ele pediu assim para que ele não deixasse que a sua família também fosse para aquele lugar. Porque aquele lugar, ele estava vendo que era um lugar terrível, de tormenta. Ele disse, olha, eu tenho 5 irmãos, eu tenho uma família, e eu não quero que eles venham para cá. Com certeza aquela família deles, querido, desse rico estava condenado a ir para o mesmo lugar que ele. Como é perigoso a riqueza, o engano das riquezas terrestres. Muitas vezes nós nos frustramos, queridos, porque nós achamos que por servir um Deus que é forte, poderoso, nós temos que ter tudo. Nós temos que ter riqueza, nós temos que ter melhor casa, melhor carro, melhor de tudo, né? Em status, mas ao contrário. Jesus, na verdade, ele fugiu de tudo isso. O perigo das riquezas é nos levar para o abismo. O perigo das riquezas é nos levar para um lugar de destruição. Assim como esse homem, porque o soberba, a arrogância, vem dos que são ricos. As pessoas elas acabam esquecendo-se de buscar a Deus, de se entregar a Deus, mas eles acabam confiando em si mesmo, na sua própria força, nas suas próprias riquezas. Mas este homem ele se preocupou com sua família e disse, olha, manda Lázaro ir lá avisar. Eu não posso, manda, vamos, lá tem os profetas para a tua família crer, tem Moisés e tem os profetas. E naquele diálogo lá no Hades, o rico disse, mas ele não vai crer, manda um morto avisar eles para eles não virem para este lugar. E Abraão respondeu, se eles não creem em Moisés, se eles não creem nos seus profetas, muito menos eles vão crer se ressuscitar um morto e falar com eles. Isso quer dizer que os ricos, irmãos dele, que talvez estavam no mesmo problema que ele, ou outros semelhantes, estavam fadados também aí para um lugar de tormento. Queridos, eu falo essa mensagem porque muitas vezes, queridos, nós não nos preocupamos entre a realidade do que é a nossa vida espiritual. Nós temos uma escolha a fazer. Que lugar nós queremos ir? Para um lugar de tormenta ou para um lugar de descanso? Porque a única oportunidade, segundo essa parábola diz, é enquanto nós estamos aqui na terra, enquanto nós cremos. Abraão falou para crer em Moisés e nos profetas. Passou já a época de Abraão, passou a época de Moisés e já passou a época dos profetas de Moisés. Hoje é uma nova geração, hoje é uma nossa época, é um novo tempo. Deus enviou Jesus Cristo para que aquele que
crê nele, não pereça e não vá para este lugar mais. Então hoje existe ainda a possibilidade dos que estão vivos não padecer, não morrer e ir para este lugar. Porque certo, todos nós morreremos, mas carnal, a carne vai morrer, vai se desfazer, porque todos nós somos pó. Mas a alma não. A alma, como a gente vê nessa passagem, ela tem pensamento, ela tem sentimento e ela sente dor. Como ele diz que ali era um lugar quente e de tormenta e ele tinha sede. Então, os sentimentos continuam após a morte. Mas nós, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus ainda deixou sobre a terra uma possibilidade dos viventes que hoje existe. Crê no profeta maior, o profeta dos profetas, o Salvador, o único caminho, Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há mais um outro caminho, não há mais uma outra forma de nós chegarmos até Deus, de ir para o lugar de descanso em Deus, se não for através de Jesus Cristo. A oportunidade que nós temos é essa, de ainda alcançar a salvação, é através de Cristo Jesus, arrependendo dos nossos pecados, nos arrependendo de tudo aquilo que nos afasta de Deus, que é pecado, da idolatria, avareza, né? De tudo aquilo que realmente Deus condena. Então nós temos que nos afastar disso, crer em Jesus Cristo, receber como único e suficiente Salvador, abandonar todo o mal, prostituição, lascívia, feitiçaria, bruxaria, né? Todas as obras da carne, todas as impurezas da carne, nós temos que abrir mão de nós mesmos, do nosso ego, do nosso egocentrismo, né? Da nossa ambição. Nós temos que abrir mão do nosso próprio eu para seguirmos o caminho que Jesus nos ensinou. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus é a verdade, Ele é o caminho. A sua palavra, ela nos limpa e Ele nos condiciona, através da palavra, a andar corretamente, a sermos limpos, para que quando nós morrermos, nós não temos nenhuma culpa, porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Os que estão em Cristo não há condenação. Mas aqueles que morrem sem Deus, que morrem agora sem Cristo, eles estão fadados a um julgamento. Assim como Lázaro, ele foi para o lado bom, o ímpio foi para o lado de tormenta. Assim também permanece no dia de hoje. Quando nós, em Cristo Jesus, morremos, nós vamos para um lugar de descanso. E um dia nós vamos ser ressuscitados e vir na glória com o nosso Cristo, né? E aí Deus também vai dar uma paga para os ímpios, aqueles que foram desobedientes, aqueles que foram rebeldes, gananciosos, ambiciosos. Esses serão lançados, né, no lago de fogo, onde há tormenta, e a tormenta é perpetuamente. É a morte eterna, significa viver distante de Deus permanentemente, eternamente distante de Deus. O que eu me preocupo e eu observei nessa palavra, que esse homem chamou Abraão de pai, e lá embaixo Abraão chamou ele de filho, falou: filho, você já teve aquilo que merecia enquanto estava em vida. O que tu procura em Deus? Deus é o teu pai. Tu já tem aceitado Cristo, mas o que tu procura realmente em Cristo? Procura a salvação da tua alma? Procura a salvação da tua família? Ou tu procura riquezas? Ou tu procura somente as soluções para o teu problema, para a tua vida? Será que tu não se preocupa somente consigo, com o seu umbigo? Ou você está preocupado realmente em salvar a sua alma e a da sua família, para que você possa ser salvo? Queridos, filho, Deus nos trata como filho, mas a palavra diz que os filhos verdadeiros de Deus são aqueles que são nascidos do Espírito, aqueles que são obedientes à sua palavra. O que obedece à palavra e pratica, né, como Jesus diz, ele mostra que é como aquele que fez a casa, né, na pedra, na rocha.
E veio os ventos, sopraram e ele permaneceu de pé na pedra, na rocha. Agora o que construíram na areia, quando vem os tempos difíceis, ele cai, desmorona e grande é a destruição. Os filhos de Deus, eles estão na rocha que é Jesus. Então, faça a sua morada em Jesus. Busque em Jesus para você, para sua casa, para sua família, a oportunidade de ainda passar a viver no lugar de descanso. Porque Deus tem palavras de vida eterna. Deus tem uma nova vida para aqueles que crêem nele. E aqueles que não crêem já estão condenados. Então cuida para que receba a salvação. Que a tua paga não seja que a tua paga não seja aqui na terra. Porque aquele que procura aqui na terra, ele pode receber o seu galardão da terra, a recompensa aqui na terra. Mas só que quando morrer, o juízo será outro, será diferente. Como temos nos comportado aqui diante de Deus? Nós temos vivido para Deus, nós temos vivido para agradar a Deus, nós temos tido cuidado para viver uma vida de santidade e depois de nós perecer, nós herdarmos o reino de Deus, nós herdarmos das suas promessas? Ou nós temos vivido uma vida injusta? Ou nós temos vivido uma vida a qualquer jeito, achando que Deus é Pai, está tudo bem, Ele vai salvar todo mundo? Não é assim não, querido. Deus, Ele tem regras. Deus, Ele tem normas. Deus, Ele tem lei. Deus, Ele tem exigências. E se nós andarmos segundo a sua vontade, segundo o seu querer, Ele é fiel para nos salvar e nos dar a coroa da vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e se você possa, em Deus, alcançar a salvação